Nível 1. O recruta. Você tem 18 anos. Ontem mesmo você batia ponto numa fábrica, comia a comida da sua mãe, dormia na sua própria cama e achava que a vida ia ser só isso. Hoje você está tremendo de frio em um campo enlameado na Europa, vestindo um uniforme que sobra no seu corpo, segurando um fuzil M1 Garand que você disparou exatamente 3 vezes no treinamento básico. O sargento cospe na sua cara enquanto grita. O hálito dele cheira a tabaco barato e ódio puro. Ele te chama de verme. Ele diz que você é inútil. Ele avisa que você vai voltar num saco para cadáveres em uma semana, a menos que aprenda a obedecer sem pensar. E você acredita nele. Tudo naquele cara grita que ele viu coisas que fariam sua alma derreter. Ao seu redor, 1000 outros garotos formam filas tortas. Alguns eram balconistas, outros fazendeiros, alguns estavam na faculdade. O alistamento obrigatório destruiu o futuro de todos vocês por igual. Agora, vocês não têm classe social. Vocês são peças de reposição. Bucha de canhão. A máquina de guerra precisa de carne fresca porque os generais erraram a matemática de quantos homens morreriam nas praias e nas florestas. O navio te trouxe até aqui espremido num porão de aço, vomitando as tripas. Você não dormia. Você mal respirava. A viagem levou semanas. Agora você marcha. Suas botas abrem bolhas no seu calcanhar na primeira hora. O couro é duro, o tamanho está errado. Mas adivinha? Ninguém liga. Você marcha até o pé sangrar. E depois marcha mais um pouco. À noite você dorme em celeiros destruídos na neve, na lama. A comida é um lixo. Uma ração K que tem gosto de papelão velho e uma carne enlatada que a tropa chama de ração de cachorro. Tem gosto de metal, sal e desespero. Os soldados mais velhos, caras que estão aqui há apenas 2 meses, olham para você com pena. Eles sabem para onde você está indo. Você não. Nível 2. O soldado raso. Você chegou à linha de frente. Esqueça os filmes. A guerra real é um buraco de raposa cavado na terra congelada da floresta das Ardenas, ou nas ruínas de uma cidade francesa bombardeada. Você pula para o buraco e imediatamente afunda o pé em um palmo de água gelada. Essa é a sua casa agora. Você vai morar nesse buraco de lama por semanas, revezando entre a linha de frente, a retaguarda e a reserva. O frio é insuportável. Ele entra na sua bota, congela suas meias. Entra na sua alma. Homens perdem os dedos dos pés para a gangrena antes mesmo de verem um alemão. Você aprende a rotina porque o jeitinho para não morrer exige atenção. Alerta máximo ao amanhecer. Todo mundo de pé, baioneta calada, olhando para o nevoeiro esperando o contra-ataque. A meia luz da manhã é quando eles costumam vir. O ataque quase nunca vem, mas você fica lá porque no único dia que você relaxar, a MG-42 deles vai rasgar a sua linha. Depois, vem os turnos de trabalho. Você enche sacos de areia até a mão sangrar. Você cava, cava e cava. Os ratos são enormes, engordados com os cadáveres que apodrecem na terra de ninguém. À noite, eles passam por cima do seu rosto. Você grita nas primeiras vezes. Na segunda semana, você nem abre o olho, mas os piolhos e as pulgas são piores. Eles infestam seu uniforme, seu cabelo, cada dobra do seu corpo. A coceira enlouquece. O pé de trincheira, a febre, a disenteria. Você fica doente, melhora e fica doente de novo. Bem-vindo à sua nova vida. Nível 3. O soldado de primeira classe. Você sobreviveu 3 meses. Parabéns. Isso te faz um veterano sênior nessa carnificina. Os caras que estavam aqui quando você chegou já sumiram. Mortos, mutilados, com o cérebro frito pela neurose de guerra. O sargento te dá uma divisa nova na manga. Você agora é o líder de uma equipe de tiro. O cargo mais baixo da chefia. Você tem 4 homens abaixo de você. O seu trabalho? Garantir que eles não morram de um jeito idiota. E as mortes idiotas são as mais comuns. O novato, que levanta a cabeça dos escombros para esticar as costas e toma um tiro de sniper. O cara que acende um cigarro à noite e ilumina a própria cara para o inimigo. O moleque que dorme no turno de vigia
e acorda com uma faca alemã na garganta. Você é o responsável pela disciplina. Quando a patrulha inimiga testa a sua linha, você é quem decide quando atirar e quando ficar quieto. Atirar cedo demais entrega onde vocês estão. Atirar tarde demais significa que eles já estão dentro do seu buraco. Você aprende a ler a guerra. O estalo seco do rifle Mauser, o som de rasgar pano da metralhadora MG-42, o assobio da artilharia pesada que te dá 2 segundos para mergulhar na terra antes do mundo acabar. Seus homens olham para você. Alguns são pais de família, caras que eram respeitados na vida civil. Agora, eles esperam um garoto de 19 anos dizer quando eles podem comer e cagar. A responsabilidade te esmaga. Você comete um erro. Um dos seus homens levanta na hora errada e uma bala atravessa o capacete dele. Você escreve a carta para a mãe dele. Você mente, diz que ele não sofreu. Todo mundo mente sobre como a morte acontece por aqui. A verdade é feia demais para o papel. Nível 4. O cabo. Mais uma divisa. Você é o subcomandante do seu esquadrão agora. 8 a 12 homens, dependendo de quem ainda está respirando. O esquadrão nunca está completo. O sargento joga tudo no seu colo. É você quem organiza os turnos de guarda. É você quem faz a vistoria para ver se o fuzil da galera tá limpo, porque no frio a graxa congela, a arma trava e arma travada é caixão fechado. Você lidera as pequenas patrulhas noturnas, rastejando pela neve ou pelos escombros, ouvindo os sussurros em alemão na escuridão. O primeiro homem que você mata de perto está tão apavorado quanto você. Um soldado alemão, talvez com 17 anos, pego de surpresa numa casa em ruínas. Ele levanta as mãos, mas você recebeu ordens. Nada de prisioneiros nessas incursões rápidas. Eles atrasam, fazem barulho, estragam o esquema. Você usa a faca de combate, porque um tiro acordaria o quarteirão inteiro. Não é como bater num saco de areia no treinamento. Ele luta, ele chuta. Ele faz uns sons borbulhantes que vão morar na sua cabeça para sempre. O olhar dele trava no seu. Ele tinha uma foto no bolso, uma loirinha. Você deixa a foto no peito dele. Você diz a si mesmo que era ele ou você. E talvez seja verdade. Você para de pensar nisso. Pensar é um luxo perigoso. Foca no trabalho. Mantenha seus homens vivos. Mate o inimigo. Sobreviva até amanhã. Nível 5. O sargento. Você subiu na hierarquia pisando nos cadáveres de quem veio antes. O sargento que te xingava no treinamento tomou estilhaços de um morteiro 88 milímetros no peito. O sangue dele espirrou no seu rosto. Ele tentou falar, tentou passar o comando, mas só saiu uma espuma vermelha. Ele morreu no seu colo. Agora você é o sargento. Você é a espinha dorsal dessa merda toda. Oficiais chegam e desaparecem. Eles morrem. São promovidos ou são evacuados chorando em posição fetal. A expectativa de vida de um segundo-tenente recém-chegado é de poucas semanas. São os sargentos que fazem a roda girar. O capitão dá a ordem. Você faz a mágica acontecer. E quando a ordem é burra, e quase todas são, dadas por engravatados que nunca pisaram na linha de frente, você dá o jeitinho. Você adapta a ordem só o suficiente para não matar seus homens, mas de um jeito que não dê corte marcial por insubordinação. Essa é a arte do sargento. Saber até onde esticar a corda. A tropa te respeita porque você tem algo que não se ensina. Sorte. A verdade é que a habilidade não vale nada contra um bombardeio de saturação. Mas os homens precisam acreditar num herói. Então você veste a máscara. Você vira o pai bravo, o padre e o guarda-costas deles. Alguém tem que ser. Nível 6. O primeiro sargento. O comando notou que você não morre. O capitão te chama na tenda dele, onde tem café quente de verdade, e te promove. Você agora é o elo entre os oficiais e a ralé. 200 soldados abaixo de você. Os oficiais vieram de famílias ricas, estudaram em universidades de elite, andam com uma arrogância blindada. Eles não falam a língua da rua. Você é o tradutor.
quando o capitão manda atacar, você traduz isso para a linguagem do peão que vai tomar o tiro. Você também controla o esquema interno, o mercado paralelo da guerra, trocando armas capturadas por antibióticos extras, garantindo rações de qualidade. Você é a lei. Se um cara dorme na guarda, é você quem decide se ele toma uma surra no escuro ou vai para o pelotão de fuzilamento. Você tem o poder de Deus agora. E quando chega a correspondência, você entrega pessoalmente. Você sabe quem está com a mãe doente, quem virou corno porque a mulher fugiu com o padeiro enquanto ele toma tiro na Europa. Você absorve o trauma de 200 homens e precisa fingir que isso não está te matando por dentro. Nível 7. O segundo tenente. O exército está desesperado. Os oficiais de carreira foram dizimados. Eles precisam de carne fresca com cérebro e resolvem dar uma promoção de campo. Você vai para a retaguarda, faz um curso rápido de oficialato, dorme numa cama de verdade, aprende a ler mapas e a comer de boca fechada. Aí eles colam uma barra de ouro no seu colarinho e te mandam de volta para o inferno. Agora você tem um pelotão, 40 homens. Os sargentos com quem você bebia e jogava baralho agora batem continência para você. O clima fica esquisito. Você sabe como a tropa fala dos oficiais quando eles viram as costas. Você falava igual. Agora você é o alvo das piadas e dos atiradores de elite alemães. Eles sabem que matar o tenente quebra a cadeia de comando. Eles procuram o binóculo, o porta-mapas, a submetralhadora Thompson. A primeira coisa que você faz é sujar sua insígnia de lama para não brilhar. Você tenta parecer só mais um peão armado, mas, quando o apito toca, é você quem tem que gritar, sigam-me, e correr na frente. Alguns vão cair. Alguns vão gritar pela mãe chamando pelo seu nome. Você lidera mesmo assim. Foi o que você escolheu. Nível 8. O primeiro tenente. Você sobreviveu 6 meses como oficial. Contrariou as estatísticas. Foi promovido. Agora é o braço direito do capitão. E como capitães têm o péssimo hábito de morrer rápido, você vive assumindo a companhia no meio do tiroteio. 200 homens esperando você decidir quem vive e quem morre. Você aprende o cálculo frio da guerra urbana. Se eu mandar o flanco esquerdo invadir aquela casa, 3 morrem, mas a gente pega a metralhadora. Se formos pelo meio, perdemos 20. Você faz a escolha e carrega o peso. Você para de decorar o nome dos novatos. Não adianta saber o nome de um moleque que vai explodir em 2 dias. Mas às vezes você escuta um nome e ele gruda na sua cabeça. Você odeia quando isso acontece porque prova que você ainda é humano. Nível 9. O capitão. Você é o dono da companhia. No papel, 200 homens. Na prática, uns 120 esfarrapados. As baixas são repostas com garotos aterrorizados que morrem antes de descer do caminhão. Você tem que segurar um quarteirão destruído ou uma colina inútil que o alto comando cismou que é estratégica. Você vira um mestre da logística e da carteirada. Munição é bom, mas combustível e comida quente ganham guerras. Você suborna o oficial de suprimentos com caixas de vinho francês saqueado para garantir que seus homens tenham botas secas. É o QI, o quem indica, o esquema de favores operando no meio do apocalipse. E toda a noite você escreve as cartas de condolências. Prezada senhora, seu filho foi um herói. Ele não sofreu. A verdade, o tanque Sherman dele foi perfurado e ele queimou vivo gritando por socorro. Você não escreve a verdade. A mentira é o único luxo que as mães merecem. Nível 10. O Major. Bem-vindo ao mundo corporativo. Militar. Você foi para o Estado-Maior do batalhão. 800 homens abaixo de você. Você não suja mais a bota de lama. Você fica no quartel-general, seguro, cercado de rádios, telefones e mapas. E você odeia isso. Na linha de frente, o inimigo usava uniforme cinza e atirava na sua cara. Aqui no QG, o inimigo veste o mesmo uniforme que você e te apunhala pelas costas, coronéis procurando bodes expiatórios para ataques que deram errado. Outros majores querendo puxar o seu tapete para roubar sua promoção. Você aprende a gamificar a burocracia.
Você aprende a redigir relatórios que fazem um massacre total parecer um recuo estratégico de sucesso. A culpa é sempre da chuva, da inteligência que falhou, do suporte aéreo que atrasou, nunca do plano. A guerra virou uma planilha do Excel antes do Excel existir, e você virou um auditor da morte. Aquele fogo nos olhos sumiu, só sobrou a máquina. Nível 11, o tenente-coronel. Você comanda o batalhão. Você recebe as ordens. Direto dos generais que vivem em casarões confiscados na retaguarda, bebendo uísque bom enquanto seus homens congelam. Eles olham para o mapa, desenham uma seta vermelha e dizem: tome aquela cidade até amanhã. Às vezes a ordem faz sentido. Às vezes eles mandam você atacar de frente uma posição fortificada sem cobertura de artilharia, porque as bombas foram mandadas para outro setor que dá mais mídia. Você tenta dar a carteirada, tenta argumentar com a lógica. Os generais sorriem, batem no seu ombro e dizem: cumpra a missão, coronel. Você cumpre. Seu batalhão perde 40% da força. Você escreve o relatório mentiroso. O ciclo se repete. Você começa a beber escondido. Você não dorme mais. Seu olho esquerdo desenvolve um tique nervoso que não vai passar nunca mais. Nível 12. O coronel. Você comanda o regimento. 3.000 homens. Você é valioso demais para tomar tiro. Você coordena a logística macro. Você tem uma equipe de puxa-sacos, ajudantes de ordens e motoristas. Você vive numa mansão longe do perigo. Você escuta o som da artilharia ao longe, como trovões no verão. Você recebe os papéis. 127 mortos no setor A, 89 feridos no setor B. Os números perdem completamente o significado. Se você imaginar que o número 1 é um garoto que teve as tripas arrancadas, você enfia o cano do seu revólver na boca. Então você transforma todo mundo em estatística. Um batalhão com 60% de força ainda opera. Com 40%, tem que ser substituído. É só gestão de estoque humano. Mas às vezes, de madrugada, com a garrafa de bourbon pela metade, você lembra daquele buraco de raposa gelado. Você lembra do cheiro do sangue e dos nomes dos seus velhos amigos. Você chora sozinho. Depois seca o rosto, engole o choro e volta para a mesa. O sistema não pode parar. Nível 13. O general de brigada. Você venceu o jogo. Você chegou ao topo da pirâmide. Esqueceu a lama, a fome, o terror. Seu mundo agora são reuniões de alto escalão com políticos, imprensa e charutos. Você briga por orçamento. Você planeja ofensivas que vão moer 5.000 jovens de uma vez. Para você, eles não são mais pessoas. São blocos azuis que você empurra num mapa gigante contra blocos vermelhos. Você está blindado. Se a operação for um sucesso, você ganha capa de revista, medalhas e o status de lenda viva. Se for um desastre sangrento, ninguém vai te fuzilar. O máximo que acontece é você ser transferido para um escritório em Washington ou Londres com uma crítica educada. Você tem a imunidade máxima. Às vezes você faz uma visita de relações públicas à linha de frente. O comboio de jipes chega, os soldados limpam a sujeira, tiram os corpos da vista e fingem que a moral está alta. Você acena, tira a foto para o jornal e volta para o seu castelo, achando que ainda entende como o soldado raso se sente. Você não entende nada. O abismo entre a sua realidade e a deles é infinito. Você entrou nessa guerra como um recruta, mijando nas calças de medo, odiando a hierarquia, odiando quem te mandava para a morte. E agora a guerra acabou. Você volta para casa nos desfiles de vitória, dando a mão para prefeitos e senadores corruptos. Ninguém vai te cobrar pelos nomes esquecidos. Você carrega todos eles, um cemitério inteiro nas costas, numa dívida impagável que não aparece nas fotos sorridentes. E essa é a verdadeira ironia do topo da cadeia alimentar. Você sobreviveu. Você subiu. Você gamificou o sistema e venceu. Mas no caminho, você se transformou exatamente no filho da puta que você jurou destruir. Fim de jogo.